Considere uma máquina térmica em que N mols de um gás ideal executam o ciclo indicado no gráfico pressão versus volume, sendo T a temperatura do gás. Considere as relações. A primeira relação que ele dá para você aqui, ele está informando que a temperatura no ponto A é igual a 4 vezes a temperatura no ponto C e também que a temperatura no ponto B é igual à temperatura no ponto D, com relação a este gráfico aqui. Ele também te dá essa segunda relação aqui, ele fala que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto C e também afirma para você que a temperatura no ponto B é igual a 4 vezes a temperatura no ponto D. Sendo o trabalho realizado pelo gás no trecho correspondente, considere as relações. A terceira relação que ele dá para você, ele fala que o módulo do trabalho no trecho AB ele é igual ao módulo do trabalho no trecho CD. E a quarta relação, ele está falando para a gente que o módulo do trabalho no trecho AB é maior do que o módulo no trabalho no trecho CD. Ele vai lá e fala para você que estão corretas as relações no item A 1 e 3, no item B 1 e 4, no item C 2 e 3, no item D 2 e 4 e no item E somente a terceira relação está correta. Bem, eu tenho um gráfico de pressão por volume e ele, na primeiro momento, ele quer uma relação entre temperaturas. Neste primeiro caso aqui, ele quer a temperatura no ponto A e no ponto C, ou seja, neste ponto aqui e neste ponto aqui. Bem, eu não consigo afirmar nada, não consigo nem falar que, por exemplo, aqui neste ponto A até C, está passando uma isoterma, desta forma a temperatura A tem que ser igual à temperatura no ponto C. Poderia fazer essa hipótese e checar se essa hipótese é verdadeira. É claro, é só jogar na equaçãozinha lá e você verifica se isso é verdade ou não. É uma hipótese que você levanta. Porém, como é que você vai fazer a relação entre a temperatura no ponto B, que é essa daqui, com a temperatura no ponto D, que é essa daqui? Não consigo nem falar que aqui tem uma isoterma que vai passar no ponto D, porque não faz sentido físico nenhum aqui. Então, a gente precisa achar uma relação para trabalhar tanto na primeira hipótese quanto na segunda hipótese. Para isso, a gente vai utilizar, é claro, a equação geral dos gases, que é a seguinte: PV é igual a nRT. Duas frasezinhas para você decorar essa equaçãozinha. Lembre-se, puta velha não rejeita tarado. Ou, é claro, se você quiser uma coisinha um pouquinho mais bonitinha, grava a seguinte: por você nunca rezei tanto. Essa daqui é melhor, sua mãe não vai xingar e qualquer coisa eu vou negar que vocês aprenderam a primeira frase aqui no canal. É claro, sendo P a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante e T é a temperatura. Dessa forma, vamos fazer então as relações para a temperatura. Então a gente vai ter o seguinte: eu quero uma relação primeiro do ponto A com o ponto C. Dessa forma a gente vai escrever o quê? A pressão no ponto A vezes o volume no ponto A. Isso aqui é igual ao número de mols que ele fala para você que não está se alterando. Isso aqui é uma constante e aqui vai ser o quê? Vai ser a temperatura no ponto A. Então já escreve tudo ali, NR vezes TA. Bem, e agora o que eu faço, né? Eu quero saber qual que é a pressão no ponto A, né? Pega aqui ó, o ponto A e faz na horizontal ver qual que é o valor da pressão. A pressão ele está falando pra gente que vale quanto? Vale 2 vezes o valor de P1. Anota ali na equação, é claro, 2P1. Qual que é o volume correspondente a esse ponto A? Desce aqui, você vai achar que é igual a V1. Anota ali como sendo V1. nRTA, isso aqui é tudo constante, é claro, o TA é justamente o que você quer descobrir, deixa essa equaçãozinha ali do jeito que está depois da igualdade. Essa daqui então fica sendo a minha equação para o ponto A. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para qual ponto? Para o ponto C, que é o que ele está querendo comparar, né? Então vem aqui no ponto C, qual que é a pressão no ponto C? Ele vale quanto? Vale P1, deixa ali anotado como P1. Qual que é o volume no ponto C? 2V1, coloca ali 2 vezes V1, tudo isso aqui, é claro, vai ser igual a NR vezes a temperatura no ponto C, escreve ali tudo depois da igualdade. É claro, isso aqui fica sendo a do ponto C. E agora como é que eu vou relacionar esta equaçãozinha aqui do ponto A com a do ponto C? Fácil, simples e direto, não precisa ficar passando nada, isolando nada aqui não. Divide a equação A pela equação C, desta forma aqui ó, passei uma barrinha de divisão nessa parte de cima com a parte de baixo dos dois lados aqui. O que vai acontecer aqui ó, P1 aqui embaixo corta os dois, V1 aqui em cima, V1 aqui embaixo também corta os dois, sobrou o que? 2 em cima, 2 embaixo, corta esses dois também. Sobrou o que do outro lado ali? Ó? Tem o NR que é constante, NR que é constante. Os dois são iguais? São iguais, corta todo mundo. Então sobrou o que pra gente só na continha? Ó? Sobrou TA sobre TC, coloca ali embaixo ó, TA sobre TC,
Tudo isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, eu dividi todo mundo aqui de cima por todo mundo aqui de baixo, sobrou só o número 1 aqui na frente. Então TA sobre TC é igual a T1. O que eu faço agora? Ó, TC vem para cá multiplicando o 1, a gente vai obter a seguinte relação, TA é igual ao meu TC. Ou seja, a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto C. Desta forma a gente pode afirmar que aqui passa exatamente uma isotérmica. Achamos esta relaçãozinha aqui para A para C, né? Então, o que a gente consegue descartar? Ó, logo de cara a gente já descarta que esta primeira aqui está errada, porque ele está falando que TA é igual a 4TC. Porém, eu não consigo afirmar que esta daqui inteira está correta, porque olha só o item E, somente a 3 está correta. Dessa forma, a gente também precisa analisar se isso aqui está correto, ao invés de já sair falando, ó, isso aqui está correto, vamos analisar os trabalhos. Não, vamos analisar então com relação ao ponto B e ao ponto D. Dessa forma aqui, ó, este ponto com este ponto. Faz a mesma história, tá? Então, olha só, para o ponto B, qual que é a pressão que a gente tem no ponto B? A gente tem 2P1, escreve ali. Qual que é o volume do ponto B? É 2V1, coloca ali 2V1. E é claro, NRTB, que é o que sobrou pra gente. Mesma coisa, agora a gente quer achar com relação ao ponto D. Vem aqui, ó. Pressão no ponto D vale quanto? Vale P1 do gráfico, coloca ali P1. Volume do ponto D vale V1, coloca ali também. E o NRTD deixa ali também, escreve todo mundo depois da equação. Essa daqui então é minha equação relacionada ao ponto D. Mesma história, divide em cima e embaixo para conseguir a relação entre TB e TD. O que a gente tem aqui, ó? P1, P1, V1, V1. Corta todo mundo ali, sobrou o que? Sobrou 2 vezes 2 aqui, não tem nada embaixo para cortar, então aqui esse resultado vai dar 4. NR aqui, corta os dois também, sobrou TB sobre TD, isso aqui é igual a quanto? É igual a 4 do resultado de 2 vezes 2. Continha fácil de fazer agora, ó, TD vem para cá multiplicando 4, então a gente vai ter o seguinte, TB é igual a 4 vezes o TD. Olha só, então a relação 2 aqui está correta, ó, porque TA é igual a TC, que foi o que a gente encontrou na primeira parte, e TB é igual a 4TD, que foi o que a gente acabou de encontrar aqui. Relação 2 está correta, desta forma, alternativas A, B e E, joga todo mundo fora. Se você precisar chutar agora, você tem 50% de chances de acertar. Porém, a próxima conta é a mais fácil, nem precisa fazer conta na verdade, mas essa é a parte mais fácil que tem pra gente conferir. O que ele está falando ali com relação aos trabalhos? Ou o trabalho das duas partes ali vai ser igual, ou um vai ser maior do que o outro. Como é que a gente verifica isso? Lembre-se do seguinte, eu vou colocar ali em cima na nuvenzinha, tá? O trabalho se relaciona com a área da seguinte forma, o trabalho é numericamente igual à área embaixo do trecho que você estiver considerando. Por exemplo, aqui ele está falando do trabalho de A para B, ou seja, daqui até aqui. Qual que é a área? A área vai ser justamente esse trecho aqui que eu destaquei para vocês. O módulo desse trabalho aqui vai ser esta areazinha aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar isto aqui e vou deixar aqui de lado, certinho? Ó, vamos posicionar este módulozinho aqui, essa área aqui. Agora ele está falando que o trabalho de C para D, ou seja, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então o gráfico que a gente vai ter aqui vai ser esta partezinha aqui. Isso aqui é um módulo do trabalho de C para D. O que a gente faz agora? Ó? Vamos comparar o trabalho da primeira área com o trabalho da segunda área. O que está acontecendo aqui? Esses dois são iguais, essa área aqui é igual a essa aqui, visivelmente não é igual. Esta áreazinha aqui de A para B, ela é o quê? Ela é maior do que a área de C para D. Dessa forma, a alternativa ali, a relação número 4 está correta. Portanto, a única alternativa correta nesse exercício só pode ser qual? O item D de jeans. Marca o item D e parte para a próxima questão. É isso aí então, fico por aqui. Bons estudos, beijo nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!